Fala pessoal do canal Universo do Cubo, seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo da série Profissão Cubista. Hoje vamos falar sobre vendedor ou então fabricantes de cubos. Se por acaso você sonha em ter a sua loja de cubos mágicos algum dia, tentei criar um vídeo aqui bem completo para passar algumas informações para você. Eu sou o Henrique, o criador aqui do canal Universo do Cubo. Eu não tenho uma loja de cubos mágicos ainda, mas quem sabe no futuro eu consigo abrir a minha. Se por acaso você não viu o vídeo 0, onde eu apresentei o projeto Profissão Cubista, essa vai ser uma série que eu vou meio que tentar explicar quais são as possíveis profissões que você consegue ser sendo um cubista. A primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça se você deseja se tornar um vendedor ou então um fabricante de cubos mágicos é que você vai deixar de ser um cubista e você vai se tornar um empreendedor. Não tem jeito. Se você quiser ter a sua loja, você tem que entender que o cubo mágico é um produto como qualquer outro. E não tem segredo. Para ser dono de uma loja, você vai ter que ser um empreendedor. Ou então, trabalhar para um. Na sua opinião, o Brasil é um país que estimula o empreendedorismo? Facilita o empreendedorismo? Na minha humilde opinião, não. Muito pelo contrário. Então vamos lá. Quais são os principais problemas que você vai enfrentar se por acaso você deseja abrir a sua loja de cubos mágicos aqui no Brasil? Alta carga tributária ou altíssima carga tributária, burocracia, problemas com importação. No Brasil é muito complicado você importar as coisas. A maioria dos cubos mágicos são fabricados na China. Se por acaso você pretende ter a sua loja algum dia, é bom que você já vá se familiarizando com problemas de importação. Bom, esses 3 tópicos aqui eu vou denominar ao longo do vídeo de custo Brasil, beleza? Carga tributária, burocracia e importação muito difícil de ser feita. Você tem que colocar na sua cabeça que um cubo mágico também é um produto não essencial, as pessoas não dependem dele para viver. Diferente de comida, roupa, energia elétrica, isso daqui é considerado um brinquedo aos olhos da sociedade. A maioria dos cubistas são crianças ou adolescentes. São poucos cubistas adultos. E você tem que colocar na sua cabeça que crianças e adolescentes, na sua maioria das vezes, não trabalham e não têm salário. Além disso, se você pretende ter uma loja grande de cubos mágicos, mais cedo ou mais tarde você vai ter que contratar funcionários. E funcionários cobram salário para trabalhar. Além disso, você tem alta carga tributária em cima de um funcionário, etc. E por último, vou colocar aqui também concorrência. Não existem uma ou 2 lojas de cubos mágicos no Brasil ou no mundo. Existem várias. Nós, consumidores, adoramos concorrência. Mas se por acaso você já tentou empreender algum dia, do ponto de vista do empreendedor, concorrência não é algo tão bom assim. Se tem um concorrente vendendo um produto mais barato do que o seu, por que o consumidor vai escolher o seu para comprar? No vídeo de apresentação do projeto Profissão Cubista, eu te informei que ao longo do projeto eu vou te passar quais são as possíveis profissões que você consegue quando você tenta viver aqui do seu hobby, resolver cubos mágicos. Se por acaso você sonha em se tornar um vendedor de cubos, você vai colocar na sua cabeça que você vai se tornar um empreendedor. E o empreendedor tem que enfrentar uma série de fatores. Custo Brasil, todos os problemas que você vai enfrentar tentando empreender no Brasil. O bem que você está tentando vender é um produto não essencial e você vai ter bastante dor de cabeça para contratar funcionários e você vai ter concorrência. Além disso, em qualquer área que você for empreender, existe uma coisa chamada risco. Olha só, e não é um risco só não, dá uma olhada, ó. 1 risco, 2 riscos, 3, 4, 5, 6. Olha só quantos riscos você está correndo. Para a gente falar de risco, a gente vai ter que falar um pouco aqui de matemática. Então vamos supor que você seja aí um adulto com 18 anos, está saindo da sua adolescência, você tem um grande hobby aí que é resolver cubos mágicos e tem o seu sonho de abrir uma loja. Você está confiante que você vai abrir aí a sua empresa, ela vai dar certo e você vai fazer uma importação de uma fabricante chinesa e você consegue negociar um custo com o vendedor e você consegue negociar um custo unitário de cubo mágico com a fabricante de R$10. E você pretende vender os cubos por R$20, ó, você vai ter 100% de lucro. Ó, aqui eu estou até desconsiderando aqui a carga tributária, preços com burocracia, etc. Se no seu primeiro mês de trabalho você pretende conseguir um salário, entre aspas, de R$1.000, você vai ter que vender 100 cubos. Você tem noção da dificuldade do que é vender 100 cubos mágicos? Você já tentou vender algum cubo na sua vida? Aí você me diz, Henrique, não preciso vender 100 cubos. Se eu conseguir negociar um preço unitário menor do que R$10, eu vou ter um lucro maior do que R$10. Vamos supor que eu consiga negociar cada cubo a 5 e eu vendo por 20, eu vou ter um lucro de 15 ao invés de 10. Bom, já vou te adiantar que existe um limite de negociação com o fabricante de cubo. Se por acaso você for um bom negociador, vá em frente e tente conseguir um bom preço aqui com o fabricante chinês. Ou então,
Se por acaso você quiser um lucro maior do que R$10, é só você ter um preço de venda maior do que R$20 por cubo, se tratando de um 3x3, tá? Agora me responde, por que um cubista vai comprar de você um cubo mágico por mais de R$20, sendo que já existem lojas que vendem cubos semi-profissionais por R$20? Então olha só, essa daqui é uma situação hipotética que eu tô colocando, tá? Uma possível empresa. É óbvio que você não vai ter um capital inicial de R$1.000 para comprar 100 cubos a R$10, você vai precisar pagar tributos, vai ter uma série de impostos para tirar o seu CNPJ, etc. Esse daqui é só um vídeo mesmo explicativo para tentar te passar que não é tão simples você se tornar um vendedor de cubos mágicos. Vamos falar agora um pouquinho sobre fabricantes de cubos. Você pode pensar assim, bom, ao invés de eu ter que negociar com um fabricante chinês, porque praticamente, como eu disse, todas as fábricas de cubos mágicos estão na China. Você fala, bom, eu sou um empreendedor de verdade, eu vou abrir a minha fabricante de cubos. Por exemplo, o Erno Rubik não tem a empresa dele? A Rubix, que fabrica e vende os próprios cubos. Você já ouviu falar dessa empresa aqui? GAN, que é a fabricante de cubos de altíssimo nível, são os cubos mais caros que a gente encontra no mercado. Você sabe como que nasceu essa empresa? Se você não sabe, GAN é o sobrenome dessa pessoa, Jiang Yuan. Ele era um cubista chinês que participava de competições de cubos mágicos, sempre com cubos de baixa qualidade. Chegou uma hora que ele se cansou e decidiu abrir a empresa dele, que leva o sobrenome dele. Então ele tanto fabrica os próprios cubos, quanto vende. Se por acaso você sonha em ter a sua própria fabricante de cubos mágicos, é um longo caminho a ser percorrido. Para se tornar um vendedor já é difícil. Para você fabricar, você vai ter que contratar designers, ou se tornar um designer, você vai ter que contratar engenheiros de materiais para desenvolver plásticos, ou encontrar um tipo de plástico que melhor desliza. Você vai ter que contratar profissionais de marketing, diversos funcionários, contratar máquinas injetoras para fazer os plásticos, os insumos. Você vai ter que comprar o próprio plástico, tinta e tudo que uma empresa, tudo que uma fábrica precisa para funcionar. Conta de água, luz, telefone, IPTU. Pessoal, empreender não é tarefa fácil. Ainda mais em um país como o Brasil. Então nesse primeiro vídeo, espero que você não tenha ficado desanimado, não foi esse o intuito do vídeo, foi meio que tentar te mostrar a realidade. Isso daqui é só um resumo, te garanto que não serão só esses 6 problemas que você vai encontrar, se por acaso você pretender ser um vendedor ou um fabricante de cubos mágicos, te garanto que essa lista é imensa, nem caberia aqui no vídeo. E para fechar aqui com chave de ouro, eu vou fazer meio que um desabafo aqui, porque parece que a gente se encontra em uma crise eterna. Agora eu vou começar a falar como um consumidor. Eu sou um cubista já há bastante tempo, tenho uma pequena coleção de cubos mágicos e eu adoraria ter uma coleção muito maior. Só que infelizmente a situação do nosso país e também do mundo não ajuda. Por que eu digo que a gente está nessa crise eterna? Eu vou colocar só de 2008 para cá. A gente não precisa nem voltar tanto tempo assim na história. Se por acaso você era nascido na época, em 2018 teve a quebra de um banco chamado Lehman Brothers. Ele era um banco norte-americano considerado inquebrável, porém, toda empresa pode falir. Quando ele quebrou, desencadeou uma crise no mundo inteiro, inclusive afetou aqui o Brasil também. Avançando um pouco aqui no tempo, em 2015 nós tivemos a tão famigerada Operação Lava Jato, que até o momento que eu estou gravando esse vídeo ainda não terminou. A gente está no processo da Operação Lava Jato ainda. Então ela já dura 6 anos e acho que vai continuar aí por muito tempo. Um ano depois, a gente teve o impeachment da Dilma, o impeachment aqui da nossa primeira presidente mulher. Em 2018, não sei se você se lembra, nós tivemos a greve dos caminhoneiros. O Brasil parou por uma semana. E em 2020, teve início a pandemia de Covid-19. E novamente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a pandemia ainda não acabou. E não tem previsão de quando vai acabar. As vacinações estão começando a acontecer, mas simplesmente não tem data de quando que essa pandemia, essa quarentena, na verdade, né, vai terminar. Então olha só, pessoal, nesse cenário, então de 2 em 2 anos praticamente, a gente tem uma crise no Brasil, a gente tem algo que meio que desestabiliza a nossa economia. Então você acha que você consegue se tornar um vendedor ou um fabricante de cubos mágicos nesse cenário? Aí eu te pergunto, por acaso você é uma pessoa rica, você que tem aí milhares de reais para investir em uma compra de uma grande importação de cubos? Você chega lá para o fabricante chinês e fala, eu quero comprar aí 4.000, 5.000 cubos. Se você não comprar uma alta quantidade, você não vai conseguir ter um preço unitário viável para conseguir colocar um lucro que você consiga se manter
no seu dia a dia. Se você pensa em investir R$1.000, R$2.000 apenas na sua loja, você vai comprar um lote pequeno. Comprando lote pequeno, você não vai ter um poder de barganha grande com o fabricante. Se você tentar criar a sua fabricante de cubos, eu quero que você faça um vídeo me explicando passo a passo, porque eu também quero criar a minha. E novamente, olha só a situação que a gente está. E nesse ano, o que vai vir? E no ano que vem? Então, novamente, o intuito do vídeo não é te desanimar, mas se você pretende abrir uma loja de cubos mágicos ou se tornar um fabricante, você precisa ter tudo isso em mente para não ser mais um na estatística de que 50% das empresas brasileiras fecham em menos de 5 anos. Pessoal, estude bastante o mercado, entenda seu cliente, tente atender ele da melhor forma possível. E eu espero que você tenha conseguido aprender alguma coisa aqui com esse vídeo. Vou pedir para você deixar aí nos comentários se você sonha em ter a sua loja, se você conhece alguém que já abriu uma loja de cubos mágicos aí e teve sucesso. Bom, pessoal, na hora da edição aqui do vídeo, eu percebi que eu esqueci de falar algo que eu queria ter falado. O vídeo ficou um pouco em tom negativo, né? E aí você pode pensar, ah, não, abrir a sua loja só depende de você, não tem nada de risco não, é só ter pensamento positivo. Tem o livro da Ana Maria Braga chamado O Segredo, falando que o segredo do sucesso é só ter pensamento positivo. Tudo bem. Tá, mas eu quero saber quantos cubos mágicos a Ana Maria Braga vendeu. Não, enquanto você não me falar a quantidade de cubos mágicos que a Ana Maria Braga ou vendeu ou fabricou, essa história de segredo fica bonito no livro, eu quero ver na prática. Faz o seguinte, então, pega um Square One, embaralha, coloca na sua frente e sem saber nenhum algoritmo, tenta resolver só com pensamento positivo para você ver o que acontece. E eu vou te convidar para assistir o segundo vídeo da série, onde a gente vai falar sobre patrocínio, beleza? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima.